graça e a paz do Senhor, meus amados. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, queridos, no capítulo de número 10. Hebreus 10, o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Verso 8, primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus, fala com a tua igreja, fala com a tua noiva. Cada coração aqui, Senhor, precisa da tua voz, precisa que o Senhor haja no nosso meio. Nós precisamos da tua graça sobre todos nós. Faz a tua boa obra nesta igreja. Fala com cada um que seja transformada pela ação do teu Espírito, que eu não seja um empecilho, que nenhum coração esteja endurecido, mas a tua voz, Pai, possa transformar o nosso ser. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Esse trecho que nós lemos, queridos, do livro de Hebreus, não sei se vocês repararam aqui na minha entonação, sempre que eu li a palavra sacrifício, eu falava mais alto para destacar essa palavra, que foi usada aqui 5 ou 6 vezes nesse trecho, a palavra sacrifício, que era praticado pelos judeus conforme a lei, a prática de sacrifícios. E é interessante que ele fala aqui que Deus mesmo diz que sacrifícios e ofertas não quiseste, nem deles te agradaste. Deus não quer sacrifícios. Ele está falando, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem se agrada deles. Nem se agrada. Agora, queridos, o que são esses sacrifícios, né, que se fala aqui na carta aos Hebreus, que é algo que a gente não conhece, né, na nossa realidade, a gente não vive essa realidade religiosa, ou pelo menos não deveria viver. O que são esses sacrifícios, queridos? Que é ensinado lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, no Pentateuco, na lei de Moisés, são ensinados os sacrifícios. O que são sacrifícios, queridos? São ofertas de animais que eram feitas a Deus para se obter perdão pelos pecados. Esse era o objetivo principal dos sacrifícios. Existia um outro tipo de sacrifício, mas ele era secundário, que era de gratidão, né? Se você grato por Deus por alguma coisa, o nascimento de um filho, né, você foi bem na colheita, você também tinha um sacrifício que você poderia fazer, um sacrifício voluntário. Mas o sacrifício no Antigo Testamento, o grande e principal objetivo do sacrifício era pedir perdão a Deus por males que você tenha cometido. Então, se você havia praticado algo errado, havia sido desonesto, havia mentido, havia brigado com o cônjuge, enfim, feito qualquer coisa errada, a lei de Moisés dizia que você deveria se apresentar diante do sacerdote para pedir perdão a Deus. E para demonstrar o seu arrependimento, veja, não é apenas, Deus, eu me arrependi, tudo bem, Deus? Tranquilo? Ótimo, fica por isso. Não. Você tinha que demonstrar esse arrependimento de uma forma que foi escolhida na lei de Moisés, como? Você levava um animal da sua posse, então era algo que doía no bolso, né? Se você confessava diante ali do altar de Deus o seu pecado, não era apenas confessar, você tinha que mostrar o seu arrependimento fazendo uma oferta que lhe custava uma posse sua, que era um animal, que podia ser um carneiro, um bode, enfim, havia as prescrições lá. Agora, qual que é o grande objetivo de Deus com isso, queridos? Qual que é o grande dilema no coração do ser humano?
que rouba a paz do ser humano na nossa vida, queridos? Quando a gente erra, quando a gente falha, quando a gente fere alguém. Quando você machuca uma pessoa ou comete algum delito, imediatamente a sua paz vai embora. Pelo menos dos corações que ainda são sensíveis a isso, né? Porque há pessoas que ficam insensíveis. Mas a pessoa que ainda é sensível, que ainda quer preservar o seu caráter, as suas virtudes, quando você comete um determinado delito, o que acontece? Imediatamente, você perde a paz. Você perde a paz, você fica incomodado, você se sente culpado, você olha no espelho e você fala, por que você fez isso? Você tem um desgosto com você mesmo. Essa é a culpa que vem sobre você, e é algo bom, né? Porque provoca uma reflexão, provoca que a pessoa pense no ato que fez, procure melhorar da próxima vez, procure não mais fazer aquilo. Essa consciência, né, esse ataque de consciência em nós, provém de Deus. Mesmo que a pessoa nunca tenha lido a Bíblia, pode morar num lugar que nunca ouviu a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus coloca em cada ser humano uma consciência para que a humanidade não se perca completamente no caos. Então, imediatamente que você comete uma determinada falha, fere alguém, ou um delito, vem a culpa e você se sente mal com você mesmo e mal com Deus, claro. Porque você sabe que se tem alguém que sabe perfeitamente o que você fez, é Deus. Dele você não consegue esconder coisa alguma. E aí, como é que fica você, depois desse delito, depois desse mal, que ainda outros você cometerá, como é que você vai viver sua vida em paz, se aquela culpa vem, você perde a paz, você se sente incomodado, você olha no espelho e às vezes fala, meu Deus, eu sou assim. Como é que você trata a culpa? Deus, lá desde o Antigo Testamento, já tinha essa preocupação, para que o ser humano não perca a paz, para que o ser humano consiga viver, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus erros. Então, o que Deus ensinou lá no Antigo Testamento? A questão do sacrifício. Você cometeu uma falha, um delito, você vai ficar se culpando a vida toda, vai a vida toda se sentir mal consigo mesmo? Não. Você vem, pega um animal e você vai oferecer aquele animal a Deus. Aquilo vai doer no bolso, é como você se comprometesse, até mesmo com os seus bens, a falar, Senhor, eu me arrependo de verdade. Não é da boca para fora, tanto é que eu estou trazendo aqui uma posse minha. Era o animal, porque o animal era a posse de então, né? Era o bem que as pessoas tinham na época. Então, a pessoa demonstrava esse arrependimento e o sacerdote recebia aquela oferta, e a partir dali, ele declarava àquela pessoa, você está perdoada. E o que acontecia? Vinha aquele alívio, a culpa era tirada e a pessoa podia viver em paz consigo mesma e com Deus. A pessoa não caía em depressão, não caía em crise de pânico, nem em transtorno obsessivo-compulsivo, nem nada disso, porque ela havia sido perdoada. Deus estava dizendo para ela, olha, o seu mal que você cometeu, você está totalmente perdoado, está tudo tranquilo, você tem a paz consigo mesmo e com Deus. Então, o sacrifício tinha esse propósito de ajudar o ser humano a lidar com as suas fraquezas, lidar com a culpa e poder viver em paz. E o segundo objetivo, queridos, que é algo muito forte na antiguidade, hoje também existe, é para você lidar com o medo que você tem de Deus. O medo que as pessoas têm de Deus. Porque quando você comete um delito, queridos, e aquilo pesa na sua consciência, e de repente você sai lá fora e seu carro foi roubado. E de repente você chega em casa, um filho seu está terrivelmente doente. Ou você recebe uma notícia do trabalho que um contrato que você ia fechar, ia trazer um grande benefício para a sua empresa, não foi fechado, cancelou o negócio. Ou então você sai na rua e de repente começa a trovejar e começa a cair raio perto de você. O que você logo começa a associar? O seu pecado com uma punição da parte de Deus. A pessoa tem medo de Deus. Você comete um delito, comete um pecado, sai lá fora, tem um tornado, tem uma tempestade, tem um terremoto, tem qualquer coisa que seja, qualquer tragédia, qualquer dificuldade, logo você atribui a quem? Deus está me punindo. Deus está me castigando pelo mal que eu cometi. É claro que Deus não faz o mal, Deus não age dessa forma. Quando Deus age de alguma forma é para correção, para corrigir, nunca para punir. Mas o ser humano tinha dificuldade de entender isso. Então Deus, para aliviar o ser humano dessa culpa, que começa a criar uma relação de medo com Deus, o que Deus ensinou ao povo? Olha, para vocês se sentirem seguros, e não terem medo, façam o seguinte, ofereçam um animal, peçam perdão e o sacerdote vai declarar, você está perdoado.
Pode vir tempestade, pode vir uma doença, o que for, não é a mão de Deus contra você, porque você foi perdoado. Não tenha medo, vá para casa tranquilo, não tenha medo que Deus vá te punir. Deus não vai te punir, você está perdoado. Então, essa era a finalidade dos sacrifícios. Aliviar o ser humano da culpa e ele ficar em paz consigo mesmo e com Deus, e para que ele não tenha medo de Deus, de punição, nem de nada disso. Isso lá no Antigo Testamento. Depois nós vamos chegar ao que acontece no Novo Testamento. Mas, queridos, o que eu trago isso aqui para nós? Porque está havendo, no meio evangélico, eles estão pegando esse termo sacrifício, que, como eu expliquei, havia o sentido de pedir perdão a Deus, e estão fazendo o que a gente chama de ressignificação. Ressignificação, que é o quê? Pegar um termo que tem um significado e usar esse mesmo termo, só que mudar o significado. O sacrifício no Antigo Testamento é para pedir perdão. E agora, quando você vê nas igrejas, na televisão, ou nas rádios, onde quer que seja, e as pessoas utilizam o termo, olha, você tem que sacrificar a Deus, você tem que provar a sua fé, você tem que fazer um desafio a Deus, você tem que sacrificar algo que te custa muito para que Deus te abençoe. Veja, eles pegam o mesmo termo do Antigo Testamento, só que usa com outro propósito. No Antigo Testamento é para pedir perdão, e o que eles estão usando aqui é para o quê? Para coagir Deus, para implorar a Deus para que Ele abençoe. Isso tem qualquer base bíblica? Absolutamente não tem. Não tem. Então, o que eles têm trazido para as pessoas aí fora? Venha aqui, ofereça o seu sacrifício ao altar de Deus, para que Deus abra as portas, para que Deus te abençoe, Ele multiplique a tua renda. O que você depositar, Deus vai te dar 100 vezes mais. É isso que se fala. Um sacrifício, algo que te custe. Isso que tem sido feito por aí. E o objetivo disso, queridos, veja, nunca é Deus. A pessoa que vem trazer esse sacrifício, o objetivo não é agradar a Deus. O objetivo dela com o sacrifício é o quê? O que ela quer fazer nesse sacrifício? Ela quer abençoar a si própria. Ela não vem cultuar a Deus, ela vem aqui, não interessa se Deus não é o objetivo, Deus é só um intermediário para a pessoa chegar no que ela quer. Que é o carro novo, é a prosperidade, é uma bênção no emprego, ou um marido, seja lá o que for. Então, as igrejas estão sendo transformadas em palcos, em balcões de negócios, onde a pessoa vem, não para cultuar a Deus, mas para receber algo que ela quer, e que está sendo oferecido. Tanto é que o objetivo não é agradar a Deus, porque se a pessoa não recebe o que ela veio pedir, ela fica furiosa. Ela diz que não funciona, que não dá certo, porque o objetivo dela não é oferecer algo a Deus, para servir a Deus, mas para si próprio. Então, queridos, essa linguagem de sacrifício, nesses termos, ela não tem nada a ver com a Bíblia. Isso, queridos, essa linguagem de sacrifício é a mesma linguagem da macumbaria. Porque na macumbaria, o que eles fazem? Eles fazem oferendas à divindade X ou Y, eles fazem essa oferenda com que objetivo? Para obter, né, uma prosperidade, para conseguir um marido, para conseguir seja lá o que for. Então, o mecanismo é o mesmo, é o mecanismo da oferenda. Então, quando uma igreja fala, olha, vem sacrificar a Deus, você fala, isso não é um sacrifício, isso é uma oferenda. E Deus não recebe oferendas. Isso é macumba gospel. Não é porque você põe o nome de Jesus em um procedimento, em uma mecânica errada, num relacionamento com Deus errado, e você põe o nome de Jesus, isso não santifica aquele procedimento. Isso não é bíblico, isso é algo da macumbaria. Veja que até os anúncios são parecidos. No candomblé, na macumbaria, fala, olha, vem aqui fazer um trabalho para você conseguir o seu marido, para você conseguir fechar o negócio que você quer, vem fazer o trabalho aqui. E o anúncio na igreja, supostamente evangélica, é o mesmo. Vem aqui para você conseguir o seu marido, conseguir fechar o seu negócio. O anúncio é o mesmo. Quando no Novo Testamento, na palavra de Deus, nunca se traz a pessoa, fisga a pessoa por meio de bênçãos ou de que quer que seja. O que se oferece na igreja é salvação, se oferece relacionamento com Deus. Claro que Deus cuida e nos abençoa, mas o propósito da igreja é pregar Jesus Cristo e pregar a salvação, e não fazer com que a pessoa receba o que ela quer, e esse é o objetivo da coisa. Não. Isso, queridos, na linguagem bíblica, se chama feitiçaria, porque na época não existia macumbaria, né? Nem oferendas. A linguagem antiga era feitiçaria. O que é o grande princípio por trás da feitiçaria? Você faz uma poção, faz um trabalho,
para que, a partir daquela poção, a partir daquele trabalho, você gere um determinado efeito, para que realize-se o que você quer e você tenha um controle sobre a divindade. É uma fórmula mecânica, uma forma fixa para você ser abençoado. Então, veja, Deus aí é só uma pessoa secundária, um figurante. O objetivo é a fórmula que vai te dar a bênção. O que se pretende é, seja feita a minha vontade. As pessoas estão vindo fazer essas oferendas e falando, seja feita a minha vontade, que não tem nada a ver com as Escrituras que Jesus nos ensina. Seja feita, Senhor, a tua vontade. E aí muda tudo, queridos. O relacionamento com Deus muda. Porque como você está fazendo um negócio, você entrega algo para Deus, fala, olha, Deus, estou aqui sacrificando o meu bem, e a partir de agora, como eu fiz a minha parte no negócio, eu determino, eu declaro, eu exijo que Deus cumpra a parte dele. Veja, você quer forçar a mão de Deus, eu já vi essa expressão inúmeras vezes, em púlpitos, você precisa forçar a mão de Deus e ele precisa servir e te obedecer. Então veja que o mecanismo, o relacionamento com Deus é o mesmo, é um negócio. Não é um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento de contratante e contratado. Um faz um papel, o outro tem que cumprir. A diferença só com a macumba é que não tem galinha preta, não tem sapo, não tem nada disso. Mas o mecanismo, não sei se vocês estão entendendo, mas o mecanismo é o mesmo. É um negócio. É como se Deus fosse uma máquina de refrigerante, aquelas de moeda. Você põe a sua moeda, aperta o botãozinho e cai o refrigerante lá embaixo. É isso, você sacrifica aqui no gasofilaço e você aperta o botão e Deus tem que te abençoar. Ele tem que fazer o que você quer. Aí você cobra de Deus, você determina. A nova moda aí que eu ouvi falar agora é oração com revolta. Você não pode falar, Senhor, tenha misericórdia, me abençoe. Não, você tem que orar com revolta. Senhor, eu determino, é a minha vitória que eu quero. Você tem que orar gritando para Deus e com revolta. Porque Deus tem que ver que você exige aquilo e pronto. Então, veja, não há um relacionamento de pai e filho. O nosso relacionamento, na graça de Deus, no Evangelho, é de pai para filho. Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estais nos céus. E você fala com o seu pai. Não com o seu negociante, não com a sua divindade. Não, é com o pai. Você pede, um pai pede para um filho pede para um pai de forma absolutamente natural. Não existe essa questão de sacrifício, não existe essa questão de provar a fé. Você não precisa fazer nada disso. Meu filho não tem que fazer nada disso. Ele pediu e eu preciso levar um sorvete de chocolate para ele aqui da igreja, depois que eu saí aqui da igreja. E ele não me sacrificou nada para mim, ele não demonstrou a sua fé para mim de forma alguma e nem quero que ele faça isso. Isso não existe nas Escrituras. E como eu falei, queridos, não tem nada a ver nem com o Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o sacrifício não era de valor. Como eu falei, não é que você tem que sacrificar o seu melhor, porque tem essa linguagem aí fora. Você não pode trazer o básico ou fazer uma oferta simples, você tem que sacrificar algo que te custe, algo que pese nas suas finanças, para você demonstrar que realmente tem fé. Você tem que vender o seu carro. Hoje você vai voltar a pé. Eu já vi esse tipo de pregação de púlpito, porque você tem que sacrificar aquilo que te custa. E no Antigo Testamento, querido, onde eles tiram essa linguagem de sacrifício, não havia isso. O sacrifício era proporcional à renda da pessoa. Se a pessoa era pobre, ela trazia 2 pombos. Se a pessoa tinha um pouco mais de finanças, trazia um cordeiro, etc. Mas veja, o sacrifício nunca era um peso financeiro. O sacrifício era simplesmente uma demonstração de arrependimento, e o grande propósito ali era a morte do animal, por isso que era chamado sacrifício. A morte do animal para quê? Para sinalizar, Deus já ensinar, é um método pedagógico de Deus para ensinar o que ele faria na cruz, em Jesus Cristo, onde ele morreria por todos os nossos pecados. Então, não tem nada a ver com o Antigo Testamento, e como eu disse, no Antigo Testamento, o objetivo do sacrifício era o perdão dos pecados. Nesses termos, queridos, as indulgências que a Igreja Católica praticou, na época, lá em 1500, na época da Reforma Protestante, a Igreja Católica começou a vender indulgências. O que eram indulgências? Era o perdão pelos seus pecados. A Igreja Católica começou a vender isso às pessoas. Olha, se você quer ir para o céu, quando você morrer, se você quer receber o perdão pelos seus pecados, compre aqui essa indulgência, esse perdão que a Igreja está oferecendo. Na época, a Igreja Católica estava construindo a Catedral de São Pedro, lá no Vaticano, estava precisando de recursos, e usaram dessa ferramenta para conseguir. Mas veja, queridos, os católicos estão melhores
do que muitos evangélicos de hoje. Porque, pelo menos, eles estavam buscando algo espiritual, buscando a vida eterna, pagando para ter perdão. Hoje, as pessoas estão pagando para quê? Para receber mais dinheiro, mais posses. Isso não tem nada, ou seja, é cobiça, é concupiscência, é cobiça disfarçada de culto. Existem alguns argumentos que utilizam para defender isso. Por exemplo, a viúva pobre, que Jesus fala lá no Evangelho, que havia uma viúva pobre que foi no templo e depositou 2 moedinhas. Era tudo o que ela tinha. E aí ele defende, está vendo? Ela deu tudo o que tinha, você tem que dar tudo também. Você precisa dar tudo. Veja que eu estou pregando contra, entre aspas, as condições financeiras da nossa igreja. E eu vou pregar sempre a palavra. Olha, você tem que trazer tudo que você tem, porque ela deu tudo. Enquanto os outros estavam dando só do que sobrava. Mas veja, queridos, aquela viúva deu aquelas 2 moedinhas e exigiu o quê de Deus? Absolutamente nada. Ela deu em gratidão a Deus, deu em serviço a Deus, e isso é completamente voluntário. O que é errado, você fala, não, eu estou dando tudo aqui para Deus, agora Deus vai ter que me dar 10 vezes mais. Eu exijo isso. Aí, meu irmão, já quebrou completamente. E aí já não é algo voluntário, já é algo abusivo, é você querendo contratar Deus, você paga pelo serviço de Deus e ele vai ter que te fazer algo em troca. Então, aquela viúva não cobrou nada de Deus, não exigiu nada, ela só deu voluntariamente, como qualquer um pode oferecer a Deus qualquer valor que queira. Agora, o principal argumento que eles usam é a história de Abraão e Isaque. Vocês lembram lá a história de Abraão? Abraão teve um filho com quase 100 anos, que deu o nome de Isaque, e Deus, quando o menino tinha aproximadamente ali 8 anos, 10 anos, não sei bem ao certo, e Deus falou para Abraão, olha, esse é o seu bem mais precioso, vem e sacrifica-o em minha homenagem, sacrifica-o para mim. Mate o seu filho como oferenda a mim, que sou Deus. E veja, queridos, Abraão ficou extremamente entristecido, extremamente preocupado, e sofrendo muito como um pai, pegou o filho, caminho de 3 dias até o monte, para sacrificar o filho dele a Deus. E veja, queridos, isso era algo praticado em absolutamente todas as religiões da época. Todos os lugares ao redor de Abraão, ele provavelmente já havia presenciado muitos sacrifícios de pais matando seus filhos com oferenda a deuses. Isso era uma prática extremamente comum. Aqui na América, nas religiões indígenas, fazia-se muito isso. Os astecas faziam, os incas faziam. E no mundo todo isso foi muito praticado, porque essa ideia de você fazer uma oferenda, sacrificar a Deus, de novo, medo. A pessoa tinha medo da divindade, medo da seca, da fome, de uma tempestade, de uma enchente, de um vulcão. O que eles faziam? Eu vou sacrificar o que eu tenho de melhor para que a divindade lá me perdoe e me abençoe. Então Deus, aparentemente o Deus que Abraão conheceu, parecia ser o mesmo de todas as divindades das regiões ao lado. Só que Abraão, quando ele amarra o seu filho, e ele pega o cutelo para sacrificar o filho, aparece um anjo e fala, Abraão, não faça isso. Eu não sou esse tipo de Deus. O Deus verdadeiro não exige sacrifício de ninguém, não quer que você sacrifique nada, não quer que você se desgaste, não quer que você se mate, se cause mal, achando que se causando mal ou causando mal a alguém, você vai agradar a Deus. Deus falou, pare, Abraão, eu não sou esse tipo de Deus, eu vou prover o cordeiro para o sacrifício. Deus falou para Abraão, não são vocês que vão sacrificar a mim, sou eu que vou me sacrificar por vocês. E isso ele já prefigurou, né, o que Jesus faria na cruz. Então, quando alguém fala, não, mas Abraão, Deus exigiu que Abraão sacrificasse, cadê? Abraão sacrificou alguém? Isaac morreu? Não, claro que não. Se pelo menos fosse pregado, olha, vem aqui, traga o seu carro, e aí depois, na hora de entregar, você fala, pronto, demonstrei minha fé, pode levar o seu carro de volta. Aí sim ficaria de acordo com Abraão e Isaac. No mais, não. Outro argumento que as pessoas usam, diz, você precisa comover a Deus. É fazer com que o coração de Deus seja tocado pela sua atitude, pelo seu sacrifício, pela sua vontade, né? Sua demonstração de fé e de serviço e de abnegação, de você se negando a si mesmo. Você precisa comover a Deus. Mas, queridos, você acha que vai comover a Deus com esse tipo de coisa? De novo, como eu falei, um pai vai se agradar disso, vendo um filho se autoflagelando? Não. E o mais importante, a palavra de Deus diz que qualquer obra de justiça que você faça para Deus, diante dele são meros trapos. Se você oferecer aqui, vender a sua casa e depositar aqui para Deus, isso é como um trapo. Porque
Toda e qualquer obra de justiça que o ser humano faz é muito pouco, queridos. Muito pouco diante do que é necessário para nós recebermos perdão. É por isso que essa obra de justiça Jesus fez por nós. Então, qualquer coisa que você receba, queridos, que Deus te cure, que Deus te abençoe, Deus te dá, não é porque você é uma pessoa maravilhosa. Ele te dá apesar de você, em detrimento de você. Ele te dá porque Ele te ama. Porque Ele se importa com você, não é porque pelo que você fez ou deixou de fazer. Ele faz somente por amor, queridos. Tudo que Deus faz é por amor. Não é por pagamento por algo que você fez. Ele sempre nos dá apesar de nós. E por que, queridos, que essa linguagem de sacrifício atrai tanto, né? Os cultos onde tem isso, atrai multidões. É porque, queridos, o que as pessoas querem é o resultado, e o resultado rápido. E esse tipo de mecânica não exige, né, uma conversão, uma mudança de caráter. Exige que você participe. Exige que você vá lá e deposite o seu sacrifício. Não exige mudança de caráter, não exige sabedoria, não exige que você repense a sua forma de conduzir os negócios, não exige que você cresça no conhecimento de Jesus Cristo. Não. O que você tem que fazer é depositar aqui o valor do seu carro e pronto. Né? E aí você vai ser abençoado. Então, existe todo esse show, existe essa busca de resultados que eles prometem e que é absolutamente horrível, né, queridos? Essa linguagem de sacrifício, saquear as pessoas em nome da fé, isso é 100%, queridos, antibíblico. 100%. E essa linguagem de sacrifício, como eu disse, é para pedir perdão, não eram de valores estratosféricos, muito pelo contrário, valores simples. Então, isso é a palavra de Deus, queridos. O que tem sido pregado por aí engana as pessoas, porque as pessoas não conhecem, porque é muito simples. Agora, queridos, o grande ponto aqui é, pelo que eu li, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Os hebreus é o povo judeu. E essa carta foi escrita no Novo Testamento para os hebreus, para ensinar os hebreus. Olha, esses sacrifícios que vocês faziam, que não eram de montantes de dinheiro, eram coisas simples, e era para pedir perdão, ou seja, totalmente diferente do que se tem por aí, mas até esses sacrifícios, Deus não quer mais eles. Nós lemos aqui, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem deles te agradaste. É Deus dizendo, eu não quero, é Deus falando, queridos. Não sou eu, não é o apóstolo Paulo, ele está citando Deus dizendo. Deus diz, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem deles te agradaste. Por quê? Porque ele preparou um corpo, que é Jesus Cristo, e através desse corpo ele vai fazer o sacrifício definitivo. O sacrifício de Jesus. Por isso que ele diz, lá no verso 10 que nós lemos, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. De uma vez por todas. Não cabe mais sacrifício. Ele fala em outro verso, tendo Jesus feito esse sacrifício, não resta mais nenhum sacrifício para ser feito. Não resta. Então, queridos, quando alguém prega que você tem que sacrificar, o que ela está falando? O sacrifício de Cristo não bastou, você tem que fazer mais um. Ele está ignorando a cruz de Cristo, que a Bíblia diz que foi oferecido de uma vez por todas e que não resta mais sacrifício. Abre, se ainda estiver aberto, queridos, Hebreus capítulo 10, vamos ler isso de novo. Então, nunca deixe ninguém te enganar nesses termos, queridos. Nunca. Porque quem fez o sacrifício foi Deus, não precisa nós fazermos. Hebreus, vamos só ler aquele que... Verso 5, repetir o que nós havíamos lido. Hebreus 10, 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, falando do Messias, de Jesus, né? Vim para fazer a tua vontade. E aí ele fala no verso 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Verso 14, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, é para sempre, os que estão sendo santificados. E no verso 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Então, queridos, Jesus, veja, o ser humano com medo de Deus, querendo ou procurando ser abençoado, procurando que
comover o coração de Deus, o que o ser humano procura? Eu vou fazer sacrifícios, eu vou demonstrar a minha fé, eu vou demonstrar que amo a Deus. E o que Deus diz? Eu não quero e não me agrado. Agora vai ser o contrário, é eu que vou provar que amo vocês. É eu que vou demonstrar fisicamente, não apenas da boca para fora, mas vou demonstrar por uma ação minha que eu amo vocês e que eu vou cuidar de vocês sempre. Que vocês não precisam se autoflagelar, não precisam se mutilar, não precisam fazer nada disso, porque eu estou demonstrando que eu amo vocês e que eu vou cuidar de vocês como pai que sou. Vocês não precisam fazer nenhum sacrifício para mim, é eu que faço um sacrifício para vocês, para mostrar que eu vou cuidar de vocês sempre. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 1, queridos. 2 Coríntios 1, 19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele, em Jesus, sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas de Deus, olha, todas as promessas de Deus, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, o que ele está falando, queridos, aqui? Todas as promessas que a Bíblia fala a respeito de mim e você, todas as bênçãos que Deus tem para nós, tudo que Deus prometeu, o quanto Deus vai te proteger, o quanto Ele vai cuidar de você, o quanto Ele vai te levar para a glória, o quanto Ele vai te perdoar, o quanto que Ele nunca vai te punir, nem ser mal contigo, mas sempre bom, sempre procurando abrir as portas boas, fechar as portas más. Todas as promessas de Deus para mim e para você, como é que você obtém essas promessas? Como é que você vai conseguir essas bênçãos tão grandes que Deus fala nas Escrituras? O que você tem que fazer? O que você tem que sacrificar? Qual que é a obediência? Qual o mandamento que você tem que obedecer? Quantas vezes você precisa ir para a igreja? Quantos jejuns você tem que fazer? Quantas orações para você obter essa bênção? Deus está falando, não, todas essas promessas têm sim em Jesus Cristo. Como é que você recebe essa bênção? Você já recebeu, porque Jesus já falou na cruz, sim. E para todas as bênçãos ele já disse amém. Ele já declarou isso. Todas as promessas de Deus para nós encontramos em Cristo o sim. Por que você acha, queridos, que Deus falou para nós? Olha, a partir de agora, vocês vão orar em meu nome. Jesus falou isso. A partir de agora, quando vocês orarem, peçam em meu nome. Jesus nos ensinou isso. Você chega para Deus e fala, Senhor, eu preciso que você me abençoe nessa causa, em nome de Jesus. E Jesus nos diz, tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Claro, sendo de acordo com a vontade de Deus. Então, o que você precisa? Você precisa sacrificar, precisa oferecer um montante de dinheiro, precisa se mutilar, algum jejum, precisa disso? Não, basta você pedir em nome de Jesus. E quando você pede em nome de Jesus, o que acontece, queridos? Quem está pedindo? Quem está pedindo aquilo? É você? Não, é Jesus, porque você está pedindo em nome dele. Jesus te entregou uma procuração em branco, assinado sim, assinado amém, para todas as promessas de Deus. Claro, você não vai pedir Lamborghini ou qualquer maluquice dessa, que às vezes as pessoas inventam, né? Ou algo que é contra a soberania de Deus, porque Deus é soberano. O dia que Deus quiser levar minha mulher, por exemplo, o dia que Ele quiser, e eu falar, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Deus vai falar, meu filho, eu ouço a sua oração, eu gostaria de responder, mas agora é a minha soberania e eu preciso levar a minha serva, porque chegou o momento, eu sei o que eu estou fazendo. Então, querido, você tem uma procuração em branco, escrita, assinada pelo sangue de Jesus na cruz, pelo próprio Deus, dizendo que todas as promessas, todas, não ficou de fora nenhuma, tem um sim em mim, tem em mim um amém. Está assinado, está em branco, escreve aí, segundo a vontade de Deus, você vai receber. É isso, queridos, é isso que Deus nos fornece. E agora você me diz, você vai precisar de algum mecanismo, de alguma oferenda, de qualquer uma dessas maluquices? Não. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele fez o sacrifício necessário para mim e para você, para que nós nunca precisássemos fazer nenhum sacrifício. Nunca. Nunca. Então, queridos, veja, eu vejo mais sentido, né, um culto africano, um culto indígena, sei lá, qualquer culto de alguma religião estranha, praticar um sacrifício, eu vejo mais sentido, porque pelo menos isso faz parte da crença deles.
Agora, um cristão praticando algum sacrifício, alguma autoflagelação, qualquer coisa desse tipo, não faz sentido, porque não faz parte da fé cristã. Jesus já pagou por tudo por nós e já nos abençoou. Queridos, e aí entra o grande princípio do Novo Testamento, que é o princípio da graça. Tudo que Deus faz por nós é pela graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido, você não merece, e que Deus faz gratuitamente para mim e para você. E aí você fala, não, mas o que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que oferecer alguma coisa? Não, está tudo resolvido. Jesus falou na cruz, está tudo pago, está tudo consumado, você não tem que fazer mais nada, basta você receber. Abra comigo em 2 Pedro, queridos, por favor. Esse conceito da graça, queridos, é único no cristianismo. Você não precisa fazer nada. É de graça, é Deus fazendo por você. Porque Ele ama. Simplesmente, só por isso, queridos, porque Ele ama. E quem ama, queridos, faz tudo pelos ente amado, sempre. 2 Pedro, capítulo 1. É por isso que esse nosso Deus merece ser tão adorado, queridos, merece ser tão honrado. Você faz na graça por essa gratidão imensa, por tudo que Deus te dá. Por gratidão, porque o amor dele nos constrange. Que Deus que ama tanto, isso nos constrange e nos leva a adorá-lo. 2 Pedro, capítulo 1. Olha o que ele diz, e deixa bem claro. Verso 3. Seu divino poder, né, o poder de Deus, nos deu. Esse verbo aí não é nos dará, queridos. Tem alguém aí que está no futuro? Alguma tradução no futuro? Não, no passado. Seu divino poder já nos deu tudo. Tudo, no grego, queridos, tudo significa tudo. Seu divino poder nos deu, no passado, tudo do que necessitamos. Porque para a salvação, ele morreu na cruz para nos dar salvação. Não, tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu, no passado, já está dado, e dado é de graça. Não, ele não cobra, ele não negocia, foi dado. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela injustiça, pela cobiça. Então, queridos, veja, já nos deu. Ele nos deu todas as coisas. As pessoas acham que a graça de Deus, né, o que Jesus fez na cruz, é apenas para nos perdoar dos pecados, para nos salvar. Não, a graça de Deus é para tudo. A graça de Deus abrange tudo, porque faz parte do caráter de Deus, queridos. O caráter dele não é de cobrar, não é de exigir, o caráter de Deus é de dar. Ele nos ensina a dar, ele fala para nós que é melhor dar do que receber, e ele não vai praticar o que ele ensina. O que Deus faz é dar. E o quê? O que ele dá? Todas as coisas que necessitamos para a vida. Tudo que você precisa na sua vida, tudo que você carece, todas as suas necessidades, todas as suas dificuldades, todas as suas fraquezas, todos os seus sonhos, tudo isso, Deus já nos dá a provisão dele, já nos abençoa. Você não precisa sacrificar, não precisa, meu Deus, eu preciso jejuar não sei quantos dias para que Deus me dê. Não, eu já até ensinei no WhatsApp, o jejum é uma prática de consagração, de fortalecimento espiritual. Não de comover Deus, não de falar, Deus, eu morro de fome aqui enquanto você não me der o que me... Não, isso como é que chama isso? Chantagem. Você fazer chantagem com Deus, não, queridos. Deus nos dá, Ele é bom. Romanos capítulo 8, queridos, por favor. Romanos 8. Esse aqui, queridos, para mim, esse é um verso que todo cristão deveria ter de cor. Esse verso fecha o caixão nessa questão, queridos. Verso 32. Veja como é claro isso, queridos. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, o verbo dar de novo, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Eu vou ler de novo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas. Veja, queridos, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação aqui. Se Deus deu para nós o bem mais precioso dele, que é a si próprio, Jesus Cristo, seu Filho, que é ele mesmo, que é o Deus encarnado, que é Ele próprio. Se Ele se dá por nós numa morte tão horrenda, se Ele não poupa esforços, queridos, por nós, dando a própria vida por nós,
Se ele faz tudo e mais um pouco, mostrado, demonstrado na cruz, se ele se dá por nós, como é que ele não vai dar para nós e de graça todas as outras coisas? Se na cruz ele nos deu de graça, você não precisou fazer nenhum sacrifício, não precisou fazer nada para Deus te perdoar e ir na cruz por você, como ele não vai te dar? Como? É uma pergunta assim que o apóstolo Paulo fica abismado. Como é que ele não vai te dar todas as coisas e de graça? É sempre de graça. Qualquer pessoa que exigir alguma coisa para que você receba algo de Deus, isso é oferenda, isso é feitiçaria, isso é macumbaria, ou é qualquer religião do planeta, não é o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá todas as coisas de graça, sempre. E é por isso que a Bíblia diz, abra comigo em Mateus 10, queridos, por favor. Se Deus nos dá de graça, os ministros de Deus, os pastores, qualquer que seja líder, eles têm que viver diferente de Deus? Deus dá tudo de graça e os ministros de Deus têm que viver da mesma forma, né? Mateus 10, verso 8. Olha o que Jesus ensina para aqueles que serão líderes, que vão estar fazendo a obra de Deus. Né? Mateus 10, 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça. Deus sempre nos dá de graça. E o que vocês têm que fazer? Deem também de graça. Então, qualquer pessoa, servo de Deus, que quer cobrar, quer exigir, não, mas eu estou fazendo aqui, não, é de graça. Mas, verso 9, Jesus continua o ensino. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então veja, o ministro de Deus, quem faz a obra de Deus, não é para cobrar por uma cura, cobrar por um atendimento, cobrar, ficar exigindo fortunas das pessoas para que abençoe as pessoas. Não. O que ele é digno é de receber o seu sustento, lá, mensal, para ele conseguir pagar suas contas e ter uma vida digna. Agora, ficar milionário em cima da obra de Deus, Jesus está dizendo, vocês recebem de graça. Vocês vão sair cobrando fortunas? Não, vocês receberam de graça, vocês deem de graça. Com Deus, queridos, tudo é gratuito. Você vê a quantidade de versículos no Novo Testamento dizendo que Deus nos dá gratuitamente, que Deus nos abençoa gratuitamente, tudo é gratuito. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de amor. E o amor não cobra, queridos. Você acha que o amor vai cobrar por um cafuné? Olha, eu vou fazer um cafuné aqui se você me dá R$10. O amor não cobra, é tudo gratuito, queridos. É tudo por carinho, é tudo por amor, é tudo por compaixão, é tudo por cuidado, é tudo porque se importa. E o nosso Deus é pai, queridos. E um pai também não cobra do filho. E outra questão que as pessoas esquecem, queridos, é que o nosso Deus, ele tem tudo. Deus não precisa de nada, absolutamente nada. Ele não tem necessidades. Essa prática de oferendas existe em muitas religiões. Por quê? Porque essas divindades são divindades limitadas. Elas têm necessidades, elas passam fome, elas ficam mais fortes ou mais fracas, dependendo de quantas oferendas você faz. Então, elas têm necessidades. Por isso, faz sentido nessas outras religiões oferendas. Agora, no cristianismo não existe isso, porque Deus não necessita de nada. Mas de nada mesmo, queridos. Quando interpelaram Jesus e falaram, olha, Jesus, fala que seus discípulos parem de cantar, de louvar, porque estão cantando muito alto, estão incomodando. E aí Jesus falou, se eles pararem de cantar, as pedras cantarão. E depois, num outro momento, falando com os judeus falando para Jesus, olha, nós somos filhos de Abraão. E Jesus falou, olha, Deus, se quiser, ele faz nascer de Abraão, ele faz nascer filhos das pedras. Deus não precisa de nada, queridos, de nada, absolutamente nada. Ele é para ser adorado e sempre com o coração grato, nunca em exigência. Agora você me pergunta, mas é simples assim? É gratuito, eu não preciso fazer nada, mas eu preciso fazer alguma coisa. Não, queridos, os crentes têm dificuldades em crer que basta crer. Os crentes têm dificuldade em crer que basta crer, mas basta crer, queridos. Parece que a gente sofre da síndrome de Naamã. Vocês sabem lá quem é Naamã no Antigo Testamento? Naamã era um general sírio que era leproso, e ele ficou sabendo do profeta, Elias ou Eliseu? Sempre confundo os dois. O profeta Eliseu, Naamã, o general sírio leproso, foi até o profeta Eliseu e falou, olha, eu quero ser curado, o que eu preciso fazer? Qual o ritual que nós vamos fazer? Aí Eliseu falou, não, vai lá, toma 7 banhos ali no rio e pronto, Deus vai te curar. E aí esse general ficou furioso, esse general Naamã, ele está zombando da minha cara, está brincando comigo, eu achei que ele ia fazer oferendas, que ia fazer rituais, que ele ia fazer alguma oração, praticar algo difícil, ele só me manda tomar banho.
Lá na minha cidade, no meu reino, eu tomava banho. E aí ele foi embora furioso e não ia tomar o banho lá no Rio Jordão. E aí os servos dele falaram, mas, mestre, se ele tivesse te pedido algo difícil, você não teria feito? Teria. Mas ele está te pedindo uma coisa fácil, então vai lá e faz. E ele foi e fez, e claro, foi curado. Então, queridos, às vezes a gente tem essa mentalidade pagã. Não, que tem que ser difícil, que eu tenho que fazer, que eu tenho que comover Deus, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer isso e aquilo para que Deus me abençoe. Não, queridos. No cristianismo não é assim, é simples, é tudo dado de graça por Deus. Deus nunca vai cobrar nada. Então, tudo isso que existe no suposto cristianismo não é bíblico, queridos. Correntes, campanhas, propósitos, votos, sacrifícios. Vou repetir, correntes, campanhas, propósitos, votos, sacrifícios. Tudo isso não tem nada a ver com o Novo Testamento. No Novo Testamento, você ora no nome de Jesus, crê, deposita a sua confiança em Deus, descansa, e acabou, está nas mãos do Senhor. Você crê e fala no nome de Jesus, e Ele nos dá pela graça dEle. É simples assim, o nosso Deus nos faz isso, porque Ele nos ama. Ele dá de graça. Você não precisa, de novo, se mutilar, se sacrificar, se desgastar. Todo o sacrifício já foi feito. E como Deus diz, Ele não quer nenhum outro sacrifício e nem se agrada de mais nada disso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Veja, queridos, que o nosso Deus é o Deus da graça. É diferente de tudo que existe em qualquer religião do mundo. Esse conceito de graça é único no cristianismo. Único. Tudo que Deus faz por nós é por amor, queridos. Ele não cobra, Ele não exige nada disso. Ele quer apenas que a gente creia. Claro, você tem que ter um mínimo de obediência, tem que ter um coração reto diante de Deus. Mas você não precisa sacrificar, todo o sacrifício já foi feito. O nosso Deus demonstra o seu amor por nós, não querendo nenhum sacrifício, mas se sacrificando por nós, demonstrando que nos ama, e que se Ele nos deu o seu Filho por nós, como não nos dará, juntamente com Ele, e de graça, todas as coisas? É de graça, queridos. Que a nossa mentalidade seja mudada pelo Espírito Santo. Que você nunca mais, queridos, nunca mais pense em Deus dessa forma. Como uma divindade pagã. Como uma divindade do candomblé. Não, o nosso Deus faz de graça. Simplesmente porque Ele ama. É tudo de graça, é tudo gratuito. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo Ele nos tem nos dado gratuitamente no amado. Nele nós temos o sim para todas as promessas. Ele já nos deu todas as promessas de Deus para a nossa vida e para a nossa piedade. Não precisamos fazer nada, basta usufruir do que Deus já nos deu e crer. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, há muitas pessoas aqui, queridos, Senhor, que às vezes têm dificuldade em viver uma vida simples no Evangelho, de crer na graça do Senhor, e têm, às vezes, se esforçado e tentado feito coisas para comover o seu coração. Senhor, que a partir de hoje a gente viva na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esses sacrifícios, esses esforços, essas justiças próprias, só criam peso no coração. A pessoa não tem paz, porque ela tem que fazer uma corrente, tem que fazer uma campanha, tem que fazer isso, fazer aquilo. E se não der certo, ela sempre se culpa, porque não fez direito, porque alguma coisa ela fez errado. Não, Senhor, nada disso nos dá paz. A nossa paz vem em Cristo. Na cruz, onde foi tudo pago, onde o Senhor conquistou para nós tudo que nós precisamos para viver, todas as coisas, todas as promessas de Deus, o Senhor já conquistou na cruz. Nos ensina a usufruir dessas bênçãos, Senhor, em paz, apenas clamando no Teu nome, apenas descansando no Senhor, apenas crendo. Porque quem precisa fazer sacrifícios, quem precisa de mover desse tipo de coisa, Senhor, é porque não crê. Porque quem simplesmente crer no Teu amor, não precisa de mais nada disso. Simplesmente crê que o Senhor fará, crê que o Senhor é bom, crê que a sua misericórdia dura para sempre, crê que o Senhor nos ama, crê que o Senhor é um bom Pai. E a tua palavra diz o que no Novo Testamento? Pede para nós fazermos sacrifícios? Nunca. O que o nosso Senhor nos diz é: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Como o nosso Pai Celestial, que é bom, não nos dará o que nós temos pedido? Ô Senhor, abençoa cada um aqui a viver de forma simples, em paz, sabendo que o Senhor é um bom Pai. E mostra o Teu amor, Senhor. Abençoa cada um aqui com saúde, com paz,
com prosperidade, com relacionamentos sadios, Senhor, com uma vida próspera, com tranquilidade onde forem, com a Tua proteção, com a Tua mão de amor, Senhor. Faz com que todos nós possamos ver o poder da Tua graça, o poder da Tua cruz, Senhor, que é muito maior do que qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer coisa que qualquer ser humano possa oferecer. O Teu sacrifício, a Tua oferta é maior e a Tua oferta cobre todas as nossas necessidades. Nós não precisamos adicionar nada à cruz, não precisamos acrescentar nada, é mais do que suficiente aquilo que o Senhor fez por nós, é mais do que suficiente a procuração que o Senhor nos deu em branco, escrito o Teu nome, dizendo que nós podemos pedir no Teu nome. Então nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre cada vida aqui, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção gratuita, a Tua bênção de amor que nos cobre, que nos guarda, que nos protege. Nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, Pai. Cuida de cada um aqui. Cada necessidade seja atendida. Que o Senhor possa ouvir a oração de cada vida aqui, o coração de cada um. Cada necessidade nós apresentamos diante de Ti. Como a Tua palavra diz, achegai-vos confiadamente diante do trono do Senhor. Nós nos achegamos diante do trono, Senhor, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos abriu na cruz. Nós apresentamos cada necessidade nossa. Cura-nos das nossas enfermidades, Senhor. Nos dá força para resistir a cada desafio, a cada problema. Abençoa a vida financeira, Pai, em nome de Jesus. Não apenas com a Tua ajuda, Senhor, mas também nos dando sabedoria para guiar os nossos negócios, Pai. Porque nós somos responsáveis também pelas coisas que fazemos. Então dá-nos sabedoria. Nos ensina a guiar a nossa vida, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós temos o sim, e em Ti nós temos o amém, para todas as promessas, nós não precisamos de nenhum sacerdote, nem ninguém dizendo o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer, ou alguém dizendo um sim para nós, porque o Senhor foi que disse sim, para todas as promessas que o Senhor já nos deu, já foi dado para nós, e nós queremos usufruir, Pai. Então, tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é a nossa herança. Então, abençoa, Pai, cada um aqui. Cada um que saia daqui com uma bênção especial, dado de forma gratuita, Senhor, apenas pela nossa disposição de sermos Teus filhos. E aos filhos o Senhor cuida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado pela Tua cruz. E que a gente aprenda a viver na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos.